Livro História de Santo Antônio de Pádua, escrito pelo Padre Antônio. Capítulo 18. O túmulo de Santo Antônio. Em Pádua, a alegria não foi menos que em Lisboa. O povo que havia feito ao homem de Deus magníficos funerais, que havia levado as demonstrações de seu amor para com ele até o excesso de comprometer a paz pública, antecipando assim o juízo do pontífice romano, pelas inspirações do coração, que também tem a sua infabilidade, não podia ficar indiferente às notícias das solenidades de Spoleto. De fato, ele rompeu em transportes de alegria. As cenas que então se passavam lembravam de um ano precedente, mas desta vez a piedade teve medida, como se a canonização de Santo Antônio, sem diminuir a ternura, houvesse aumentado o respeito. Parava-se nas ruas para trocar felicitações em altas vozes ou abraços comovidos. Pádua era uma família feliz e contente de seu triunfo. Ela repartia entre todos os seus filhos a bênção que lhe granjeava o apóstolo de que tinha adotado a glória e recolhido as cinzas. O concurso, tão considerável já, que afluía ao túmulo do santo, aumentou em proporções prodigiosas. Deus se havia tornado cúmplice da igreja e do povo, multiplicando ali cada vez mais as graças miraculosas. Segundo o testemunho de um historiador, da arca que encerrava o corpo santo, saía um odor suavíssimo, semelhante ao bálsamo. Todos os que se aproximavam para orar e que o beijavam por devoção, não deixavam nunca de o sentir. Eu mesmo, continua o autor dos Bolandichas, o experimentei em 1660. Nenhuma causa natural conhecida pode explicar este fenômeno. Esse perfume era o símbolo das virtudes que Santo Antônio havia praticado na vida e dos efeitos maravilhosos que produzia nas almas e nos corpos demais depois de sua morte. O entusiasmo dos habitantes de Pádua não tardou a dar fruto. A ideia de elevar um templo ao santo, no lugar mesmo em que ele repousava, germinou em todos os corações e obteve todas as aprovações. A igreja dos frades menores de Pádua era construída sobre as ruínas de um antigo edifício que os pagãos haviam dedicado a Juno, e que nos séculos cristãos se tornou o principal santuário da cidade. Em 1229, Jacques Conrado, bispo de Pádua, consagrou-a a Santa Maria, Mãe de Deus. Foi, sem dúvida, a razão pela qual Santo Antônio, morrendo no mosteiro de Arcela, exprimiu o desejo de ser sepultado nesse lugar, a fim de dormir aos pés daquela a quem tanto havia amado, e continua a prestar-lhe, até no túmulo, o culto que lhe votara. Ora, essa igreja tinha de mudar de nome, uma segunda vez, e chamar-se por autonomásia a Igreja do Santo. Dir-se-ia que a Virgem quis fazer ato de cortesia para com o seu servo, retirando-se a sua aproximação para lhe ceder o lugar. Os trabalhos de construção foram começados em 1232 e prosseguidos muito ativamente até 1237. Nessa época, foram interrompidos pelos infortúnios da pátria para só reatarem em 1269. Depois de nova suspensão, causada pela escassez dos recursos, voltou-se novamente à obra em 1307. O domo que cobre o coro só foi construído em 1424. Decorreram assim 2 séculos enquanto um povo, procurando igualar sua homenagem à sua ternura, lançava nos ares verdadeiras magnificências de arquitetura, destinadas à ornamentação do túmulo. A igreja de Santo Antônio é um momento de estilo mesclado, ogival até 2/3 de sua altura e oriental no resto. Esse duplo caráter lhe tira a unidade, sem lhe fazer perder o encanto. Isto explica-se pela influência das 2 épocas, a quem ele corresponde. Foi começado no século XIII, em pleno florescer da arte gótica. Veio a ser acabado no século XV, quando a Renascença substituía em toda parte as velhas formas. A igreja mede 280 pés de comprida, sobre 131 de largura e 110 de altura. No exterior é desenhada pelo modelo de São Marcos de Veneza. De fato, sabe-se pelo testemunho dos Bolandichas que se tinha querido imitar Santa Sofia de Constantinopla, a qual serviu de tipo a todos os templos bizantinos do Ocidente. É coroada de 6 grandes cúpulas, abertas à claridade e tendo todas uma cruz no vértice.
Dos ângulos do coro partem 4 torres poligonais de muitos andares, rasgadas de janelas e terminando em compridas flechas. A maior dessas torres acaba numa clarabóia, sobre a qual se ergue um grande anjo, de asas abertas que toca uma trombeta, e que, rodando sobre o pé, conforme a direção dos ventos, vem a ser um esplêndido catavento. Na linha que corresponde à nave transversal, de cada lado do teto vêm-se 2 campanários octógonos, com aberturas em cada face, verdadeiros primorzinhos de ligeireza e de graça, ainda mais admiráveis porque repousam sobre as abóbadas. Nesta maravilha que acabamos de descrever, há outra que vence a primeira, não quanto às proporções, mas pela opulência e delicadeza das particularidades. Falo da Capela do Santo. Ela ocupa o lado norte da basílica. Tem 40 pés de comprimento sobre 25 de largura. Veio a ser começada em 1532. É tão grandiosa, diz Valério Polidoro, tal é o esplendor de seus materiais e de suas formas, que se pode compará-la aos primeiros santuários da Itália. O frontispício é todo de mármore. A partir do pavimento da basílica vê-se sobre um degrau 4 soberbas colunas de mármore branco e 2 pilastras situadas nas 2 extremidades da galeria, que sustentam 5 arcadas de cimbre inteiro, cujas arquivoltas são ornadas de folhames. Entre as curvaturas exteriores destas arcas, acima do ponto em que elas se encontram, esculpiram-se 4 medalhões que representam os 4 evangelistas. Mais acima corre uma cornija, com um friso coberto de ornatos. No plano superior, vêm-se outros 2 frisos, dos quais o principal é dividido em 5 almofadas, por 6 pilastras cheias de esculturas. 4 destas almofadas têm em seu centro pequenos ornatos de forma circular e em losangos, no meio, lê-se a esta inscrição: Divo Antônio Confessore, Sacrum, a Santo Antônio Confessor, a República de Pádua. Na frontão vê-se uma bela galeria transversal que tem toda a largura da capela. Compõe-se de 16 elegantes pilastras de forma desigual, distribuídas em grupos ternários no centro e em grupos binários nas 2 extremidades. Entre os grupos de pilastras, há 5 nichos praticados na espessura da parede, com 5 grandes estátuas. Santo Antônio ocupa o nicho central. À direita e à esquerda, respectivamente, estão Santa Justina e São Prosdóximo, primeiro bispo de Pádua. Nas 2 extremidades, São João Batista e São Daniel Mártir. A capela termina por um majestoso domo, revestido interiormente de gesso e de tijolos. Na parede do domo lê-se este verso famoso, tomado ao ofício do santo, segundo a liturgia franciscana do século XIII. Gaudi Felix Padua, que tesourum possideis. No meio da capela, a arca de pedra de preço, descrita no capítulo precedente, encerra o corpo do santo. Esta arca, disposta em forma de altar, sustenta-se em 4 colunas. Chega-se a ela por uma escada de mármore, composta de 7 degraus e bordada de balaustradas de igual matéria. Estas balaustradas estendem de cada lado até os ângulos do altar. Os colunetos de que são ornadas e os 4 anjos erguidos nos 4 cantos lhes dão um belíssimo aspecto. No degrau do altar, repetiram-se as estátuas de Santo Antônio e de São Prosdóximo. São acompanhadas já de São Luís, bispo de Tolosa. A entrada deste santuário é fechada por 2 portas de bronze. Esta basílica é uma ideia. Ela resume, para Pádua, a religião, a arte, a ciência e os destinos da pátria. Todo o movimento religioso, tão largo nessa época, convergiu de preferência para esse local, cheio de prodígios. Um túmulo torna-se um evangelho. As almas que caminhavam para Deus criam, esperavam, amavam, choravam seus pecados, temiam o julgamento e as penas do inferno. Tudo isso por obra de Santo Antônio. A piedade pública não tardou a transformar-se em instituições que ainda estão de pé e que tão eloquentemente como as belezas da arquitetura atestam a influência do santo sobre o país. Estabeleceram-se na Basílica 2 confrarias, que em pouco tempo se tornaram muito numerosas. Foi primeiro a confraria da Conceição da Virgem Maria, cuja glória se desenrolava como uma vinha mística em toda a parte onde se exercia a ação do apóstolo, que tantas vezes a celebrara ante os povos.
Mais tarde, erigiram-se a confraria de São Francisco e a de Santo Antônio. Além disso, o movimento não se limitou ao território da República ou somente à Itália. Tomou parte nele todo o Ocidente. O historiador Cantu afirma que o Papa Alexandre IV convidou toda a cristandade a concorrer para a construção da Basílica de Santo Antônio. Fosse ou não assim, o certo é que o túmulo do santo veio a classificar-se entre as peregrinações mais frequentadas do mundo. Ficava em caminho de Roma. Os cristãos de Além-Montes que iam visitar o túmulo dos Santos Apóstolos, ao passarem, não deixavam de honrar o do Santo de Pádua. Os milagres nele se operavam, contribuíram não pouco para entreter a corrente. Eu já acima disse qual era a irradiação do nome de Santo Antônio em toda a cristandade nos séculos XIII e XIV. Não foi uma voga como a obtém. Às vezes os santos, pela permissão de Deus, que os opõe a um mal passageiro e a qual cessa quando o fim é atingido. O prestígio de Santo Antônio perdurou. O continuador do Antônio escreve o seguinte: o tempo nada tira a majestade e ao esplendor da Basílica do Santo. Ao contrário, dá-lhe dia um novo brilho, e não é isto mais do que justiça. Tão numerosos e consideráveis são os milagres que até hoje se reproduzem pelos méritos e pela intercessão do Beatíssimo Antônio, a quem Deus se compraz em glorificar por esse lado. A notícia dessas maravilhas espalhou-se por toda a terra, e posta de parte a Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, pode-se dizer que tem a religião cristã poucos patronos que estejam acima do bem-aventurado Antônio quanto ao culto que se lhe rende, e a quem se ofereçam mais valiosos presentes, e se invoque mais frequentemente e com maior devoção nos perigos. Esta é a razão da beleza do templo que foi levantado para ele, templo tão admirável que se distingue entre os mais famosos. Tal é a veneração que cerca a memória do bem-aventurado milagreiro, não só em Pádua, mas ainda nos países estrangeiros, que de toda a Espanha, da Inglaterra, da Áustria, de Portugal, da França e da Germânia, vêm constantemente romeiros em visita à Basílica do Santo Homem e a venerar-lhe as relíquias. Este se escreveu no século XVII, perto de 400 anos após a morte de Santo Antônio. Esse testemunho estabelece já o caráter de universalidade que seu culto havia obtido na Igreja, o que me resta dizer, prová-lo-á ainda melhor.